Tchê, a copinha que... Vamos lá, tá rolando a copinha, acho que quando for, de repente já até acabou, mas, enfim, essa época de início de ano a gente gosta muito da copinha. A copinha é o que vai saciar a nossa vontade de ver futebol. E a copinha, ganhando do Grêmio, deve ter tido um sabor muito especial pra ti. O que tu tira da copinha? O que a copinha fez na tua carreira? Cara, a copinha é pra treinador de base. Quem trabalha com base. Fiz 3 Copas seguidas. Uma semifinal com o Inter, que eu perco pro time do Jardine. Nos pênaltis, que deu chuva, deu temporal, um monte de coisa lá. A gente perde a semifinal nos pênaltis. Uma segunda que eu faço com o Figueirense direto, que eu perco nas quartas de final, elimino o Palmeiras antes e o Flamengo antes. E perco umas quartas. E depois o título da Copa São Paulo com o Inter. Então, assim, pro treinador de base é o ápice. Ah, tem brasileiro, participei do brasileiro também, sub-20 do Inter. Tem Copa do Brasil. A copinha mais. Estaduais, cara, a copinha é o ápice. Por quê? É o momento que você tem visibilidade. O treinador tem visibilidade. É o momento que eu não tenho influência, quando eu estou trabalhando na copinha, do profissional. Aquele sobe e desce, desgraçado jogador, sobe 10, desce 15, vem 12. E aí você tá montando o time, daqui a pouco, precisa de 8, precisa de 12, precisa de 15. Eu vivi cenas bizarras trabalhando com o treinador da Sub-20. Me conta uma cena bizarra. Cara, não posso citar nomes, né? Não cite nomes. Pô, eu fiz 2 pré-jogo no mesmo dia. Nunca tinha feito, ninguém acho que nunca fez na vida. Eu fiz. Como é que foi? Tinha uma semifinal de um campeonato brasileiro, num clube. E aí, fiz o pré-jogo, no outro dia tinha a semifinal. Aí, nisso, os caras, fulano, vai jogar amanhã no profissional. Eu, beleza. Dos titulares. Cheguei, falei, o preparador fez o que aí? Aí ele olhou e falei, seguinte, vamos fazer de novo. Fiz mais 15 minutos do pré-jogo com os outros. Troquei os jogadores, fiz mais 15 e fomos pro outro dia. O pior é que você ganha o jogo. E aí os caras acham que tá certo, entendeu? Tipo, aí tá liberado. Ele consegue ganhar o jogo, pode fazer. E isso é ruim pro jogador de base. Porque o jogador de base, ele fica no vazio. Muitas vezes o cara tá no profissional, o cara é o 23º, 22º jogador do profissional, 24º. O cara não tem que estar lá, o cara tem que estar na base. Pra ele ser prioridade, pra ele poder ter rotina de treino. Cara, eu cansei de ver jogador virando sparring no profissional. E aí os caras, a base não forma. Eu sou um cara que fui formado na base. Então, assim, eu como testemunha, falo que a base forma bem. O grande problema é a transição da base para o profissional. É transitar. Depende do treinador, depende do clube, depende, né, desse processo que eu falei para você. Depende da torcida ter paciência. Cara, incrível isso. Exemplo, um menino de 16 anos, se você botar no Santos, a torcida vai dar 12 jogos pro cara. Eu não sei, não vou citar exemplos. Em outros clubes, os caras dão 2, dão 3, os caras falam, Grêmio é ruim. Grêmio no Inter. Não é que é ruim. Bagre. Entendeu? Então acho que isso também é outro processinho também que atrapalha muito, Duda. Em termos de formação, de atletas, né? Eu enxergo assim, né? Não. Eu sou testemunha viva, né? Disso, né? Eu vivi isso, né? Quem é o cara que tu lançou que mais te dá orgulho? Quando tu dá uma entrevista num churrasco e alguém te pergunta quem tu Eu evito falar muito de jogador, cara. Eu vou trazer um jogador daqui do Sul. Porque assim, peguei muitos jogadores bons do Flamengo. Eu sou privilegiado de ter trabalhado em alto nível. Desde, 2011, eu fui campeão paulista sub-17 em 2012, pra você ter uma ideia. Batendo todos os grandes. Cara, uma porrada de jogador tá jogando em alto nível até hoje. E assim, vou trazer uma situação aqui do Sul, que foi bem legal. Diga. Eu retorno pro Inter. Não gosto de citar nomes, tá? Eu retorno pro Inter. Na época, Caetano, Damiani chega, Alessandro Brito vem, eu retorno pro Inter. Fico um ano fora e retorno. É a segunda passagem, a 20. E aí eu começo o processo ali da Sub-20, e aí tem um menino centroavante, que era a terceira opção ali na categoria. Tá. Terceira, quarta opção. Cara, e a gente com uma necessidade de meio-campista. Uma necessidade de meio-campista. E, porra, Sub-20, você buscar jogador no mercado é difícil. Ou o jogador já rodou em tudo quanto é lugar e não virou, ou você tem que olhar embaixo e ter alguém. Naquele momento não tinha alguém para isso. E aí, vai naqueles treinos que a gente faz, eu faço muitos treinos assim de passe, domínio orientado, etc, tal, pro cara checar. E esse jogador, checa, vura, aqui. Eu falei, peraí, sabe que eu resolvi o problema? É só olhar. E aí pego ele de 9, puxo um pouquinho para trás. Vem jogar para trás um pouquinho. Ali joga para trás um pouquinho. Vai bem. Vem mais um pouquinho para trás. Vai bem.
É o caso do Johnny. O Johnny, quando eu assumo a sub-20 ali do Inter, ele é terceiro. Cara, era um atleta que, se permanecesse como atacante, teoricamente tinha grande possibilidade de ser dispensado. O Júnior é atacante. Era atacante. Ele faz a 17 inteira dele como centroavante. Ah, mentira. Tô falando sério, cara. Essa é a história dele. Cara, o Johnny é volante escrito. Isso. Mas aí, como eu falo, é a leitura que a gente tem que ter em relação ao Mas processo. vai tu que transforma o Johnny no Trago pra volante? trás. Trago pra trás. Você pode perguntar pra ele, pai dele, todo mundo aí. Todo Mas mundo, esse exemplo que você deu agora há pouco é o Johnny? É o Johnny. Ah, é ele que é o guri que tu vê que sabe... Isso aí. Só que pra convencer ele. Aí tem que ter um pouco de pressão. O Johnny adora. Essa aí, se eu perguntar pra ele, ele vai falar. Aquela pressão, né? O Johnny, se eu te trouxer pra cá, tu tem condição de jogar. Ah, mas não sabe, então ou tu vai embora ou tu joga aqui. Então, às vezes, tem que persuadir um pouquinho o cara também, né? Tem que falar a verdade, né? Tem que dar a verdade. A real é essa. E ele aceitou numa boa, cara mentalmente muito bom, guri top, família top, jogador alto nível. Ele faz o gauchão comigo sub-20, jogando de 8, capitão e artilheiro do gauchão, jogando de 8. Faz gol pra caramba. Artilheiro e vice-artilheiro. No Profi ele fez um golzinho até. E depois ele já sobe com o Odair. Na época, acho que ficou o Odair, ele já sobe. Dali ele já sobe. Outro que na época tava com a gente também, bom jogador, o Eric, lateral esquerdo. Ah, sim. Tá Eric na Arábia. também, Eric Não, também. Emirados, Eric é desse mesmo período da minha volta pro Inter. Então, assim, isso é um detalhe. Eu não gosto de citar nomes porque é muitos jogadores, Duda. Eu sou um cara privilegiado de ter trabalhado com grandes jogadores de alto nível. Hoje você vai pegar assim, sei lá, Europa. Hoje tem pelo menos, essa é a minha assessoria que faz isso, sim, tá? De imprensa. Alô, Lucas! Ele levanta os jogadores que trabalharam, eu passo a lista, são os jogadores que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. Aí você vai ver, hoje tem mais de 20 jogadores jogando nas maiores ligas da Europa, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Liga mesmo, Liga A, não é segunda, não é terceira. Sim. Série A e B do brasileiro, a gente fez o levantamento, são quase 40 jogadores jogando. Então, assim, eu falo que fui privilegiado de trabalhar com grandes jogadores. E no Flamengo, qual era o teu grupo do Flamengo de base? A minha geração ali, a geração do Lázaro, a geração do Max, que estava até agora há pouco tempo no Cuiabá, o Cleito Zagueiro, Daniel Cabral, Lázaro, que está no Palmeiras, né, falei já. Matheus França, veio na transição. Matheus França, depois veio Vitor Hugo, Mateusão. Peterson, que está comigo agora no Juventude, trouxe para cá. Verton. Então tô lembrando, por isso que eu falo, não gosto de ficar citando muito nome. Sim, claro, porque às vezes pode esquecer. O Marcos Paulo agora veio aqui para cá, o Juventude também. E aí entra o que tu falou, né? Por tu ter esse lastro para ti contratar e trazer, por exemplo, agora pro Juventude, que é esses caras. Às vezes é o cara que não virou, que precisa de uma oportunidade. E o Juventude é uma baita vitrine, né? Muita vitrine. Para esses caras assim, né? Esse perfil de jogador. O nosso clube hoje é um clube que a ideia é a gente realmente bater, e acho que a gente conseguindo ir para o terceiro ano seguido na Série A. A gente consegue mudar o patamar, a gente consegue mudar essa chave, o clube consegue mudar. E aí a tendência é você não ser só vitrine, né? É você ser realmente um clube. Hoje nós temos alguns meninos, por exemplo, que estão incorporados comigo no profissional. A ideia é esse olhar para a base também. Por isso que eu falo. O clube hoje tem que entender, porque o que acontece? Esse ano, pra você ter uma ideia, Duda, a gente contratou 13 jogadores, tivemos que refazer o plantel. Sim, tu perdeu muita gente, né? Perdeu bastante. A Vitória da Bahia foi lá e buscou todo mundo. O Carpini trabalhou aqui, né? O Thiago trabalhou aqui. O Carpini, né? Isso, foi lá e buscou então ele acaba tendo, né, uma leitura dos jogadores. Acho que é mais fácil. É um pouco mais fácil pro treinador, às vezes, quando o cara olha o jogador que trabalhou com ele. Ele pegou o teu goleiro, ele pegou o teu zagueiro. Fica mais fácil. Mas a gente é bom, tá, meu? A gente acha outro. A gente encontra tudo outros bem. Aí. Tá, agora a pergunta que se impõe. Como é que tu busca jogador, ou como é que o Juventude tem buscado jogador? Porque, assim, o Juventude vai lá, faz um time, o Roger era o time bom, o Carpini era o time bom, tu conseguiu manter aí e sobreviver numa hora que tava difícil, cara. E a gente vai falar bem dessa reta final. Onde é que o Juventude tem buscado jogadores neste perfil? A gente tem uma idade ótima, 23 a 28 anos. A gente olha nos jogadores, normalmente, que são jogadores que têm dados, eu falo em relação à performance Série B, os destaques de Série C, os jogadores que são de plantel de Série A, que não estão sendo oportunizados, Duda. Aqueles caras que eu, por exemplo, conheço, muitas vezes joguei muito na base com os caras e tal, eu olho, acompanho, vejo, tenho meus scoutzinhos lá.
O clube tem um cara que faz também o scout do clube, que é o Demito, que trabalha. O Júlio faz muito isso, conhece o mercado. Então a gente faz tudo isso em conjunto. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai aqui mesmo. Aqui, se olhar agora, tem mais uns 6, 7 jogadores para visualização aqui. E aí a gente fez o quê? A gente começou a olhar um pouco mais o mercado sul-americano. Ah, tá olhando Porque é o mercado mais barato hoje. Hoje, para você contratar um jogador hoje aqui de Série A ou B do brasileiro, cara, tá muito caro contratar. E o mercado sul-americano, hoje, é o mercado mais barato. O que eu falo de mercado sul-americano? Uruguai, Argentina, Paraguai mesmo, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela. A gente teve agora a contratação do colombiano. Tá em vias de chegar mais um jogador estrangeiro, mais 2 estrangeiros. Eu vi que tu tentou o Cantígio, aquele que era do Corinthians. Deixemos ali, mas assim, foi um oferecimento. Ofereceram para nós, tá? Tem coisas que são oferecidas que a gente fala sim, tem coisas que a gente oferece que a gente fala não. Sim. Não tem mandamento na situação dele, naquele momento. Então, e outra, nós estamos buscando também em outros mercados, tá? E tem jogador que nós trouxemos da China, tem jogador que nós trouxemos do Bahrein, tem jogador que nós trouxemos da Arábia, tem jogador agora, o zagueiro que nós trouxemos do Apoel, do Chipre, que é um jogador brasileiro, a gente trouxe do Apoel. Então a gente tá muito nisso. E eu conheço um leque de jogadores para isso. Então a gente acabou fazendo aí um filtro muito grande em relação a esse perfil de jogadores.